A notícia com credibilidade. radioculturavoz.com.br. A informação com imagens. A cultura está na rede social da internet. No Twitter, Rádio Cultura Foz. No Facebook, Rádio Cultura Foz. E e-mail, cultura820am@gmail.com. Essa é a rádio que pega bem. Vem aí, mais um programa com o carimbo de... Um papo de conteúdo. Muito boa tarde para você que está aí, dando uma carona para mim. Eu sempre falo sobre isso, afinal de contas eu tenho que ser grato a você que está dando uma carona aí em casa para mim, no seu cantinho, enquanto você faz os seus afazeres, aí no seu trabalho, enfim, aonde você estiver, sintonizando a Cultura Foz no programa Visão Consciência, que começa agora, e mais, sem dúvida nenhuma, uma convidada chegando aqui para bater um papo com a gente e oferecer sua expertise, sua ciência, seu conhecimento aqui no Visão Consciência junto comigo até às 18 horas, porque você, sem dúvida nenhuma, é a pessoa mais importante e é para você que nós fazemos esse tipo de trabalhos. Eu quero muito agradecer a ela, Adriane Correia, que é a minha convidada de hoje, a pessoa que é nada mais, nada menos uma expertise, ela tem expertise na língua inglesa e é professora de inglês, não é verdade? Muito boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É realmente uma satisfação estar aqui nesse programa tão gostoso que leva a ciência para todos os ouvintes. E eu agradeço muito, viu? Uma satisfação mesmo para mim poder estar aqui com você hoje à tarde. A gente tem levado, sim, cada dia uma tematologia de alguém, um convidado com a sua expertise, com o seu conhecimento. E assim, sem dúvida nenhuma, nós vamos levando um pouco de informação para aqueles que estão aqui nos dando o prazer da audiência, não é verdade? E essa audiência eu valorizo demais, então eu quero aproveitar e convidar no 3026-8020, você que está aí sintonizando junto com a gente, a oportunidade de me dar o prazer de fazer sim a sua intersecção, a sua participação aqui no programa, fazendo sua pergunta, fazendo a sua interrogação, enfim, para que nós possamos, dentro da medida do possível, fazer os esclarecimentos, mas naquele caminho que você acha que está faltando nesse papo gostoso que a gente vai levar. Eu sei que, ao longo desses meses todos, você tem preferido não interferir, deixar o papo acontecer do jeito que vem acontecendo aqui. Mas eu quero sempre enfatizar, você é sempre muito bem-vindo. Também no 998278200 você pode fazer também, mandar o seu áudio aqui no WhatsApp, você pode fazer a sua pergunta, ligar direto, o Félix atende e dá uma passada aqui para a gente direto no estúdio, ou então ele passa o áudio para a gente. Você também pode fazer, dar o seu joinha no Facebook, no YouTube, enfim, aonde você estiver, no mobile, esteja com a gente, eu fico muito feliz. Viu? Um abraço para você pelo acolhimento de você na sua casa, no seu espaço. 33,4 graus hoje aqui em Foz do Iguaçu. Depois das 18 horas, esse é sinal que ainda estamos num calor bastante acrescentado. Aqui no estúdio está uma delícia, nós estamos confortáveis aqui. Mas está quente sim aí fora, Foz do Iguaçu, como sempre, mostrando o calor, não só humano, mas também o calor da situação geofisiológica da cidade, né? Exatamente, meu amigo. Mas é uma cidade maravilhosa, né? Cidade que a gente escolheu para viver. Eu acho aqui, assim, um lugar fora de série. É claro que o clima é um pouco diferente de onde a gente vem, né, Edson? Você vem de São José dos Campos, eu vim de Jundiaí, mas eu acho aqui muito bom, sim. Tem uma energia, assim, fora de série.
Mas olha, vamos conversar com a Adriane Correia sobre essa especialidade que é inglês e que você, se porventura está aí querendo falar um segundo idioma, que tal experimentar, né? É importante isso, você não acha, Adriane? É muito importante. A gente vê assim que muitas pessoas, elas têm esse sonho, esse desejo, e muitas vezes pela necessidade do próprio trabalho ou da escola. Então eu vejo que a aquisição, ou seja, o investimento num segundo idioma é alguma coisa muito importante nos dias de hoje. Indiscutivelmente. E outra, a gente acaba conquistando sempre algo mais. Primeiro porque nós mexemos com os nossos neurônios, as nossas ligações, né? E uma segunda linha tem esse contato específico com os neurônios. Essas ligações aumentam e muito, né? Com certeza. A gente tem que se desafiar, vamos dizer assim, né? Para qualquer tipo de aprendizado que a gente vá fazer, é um verdadeiro desafio. Então, a pessoa partir para esse tipo de investimento, eu acho que é algo que vai engrandecer muito. Qualquer área que ela queira partir para aprender alguma coisa nova, é uma coisa realmente muito interessante. E aquele investimento, né, Edson, que como às vezes se diz popularmente, ninguém tira da gente. Não é? Aonde é que depois você que aprendeu, vai, um abraço, depois que aprendeu, aí vamos embora, né, meu amigo? Isso serve para bicicleta, né? A gente, aliás, eu vou ter um convidado da bicicleta aí, eu não sei se amanhã, eu acho que é amanhã, que vai estar falando desse lance legal que é a bike, né, também. Nossa, fora de série. Eu comprei uma bike faz mais ou menos uma semana e eu estou andando agora ali no condomínio. Mas falando do conhecimento que você estava falando aí, é assim, a gente aprendeu a andar de bicicleta, não esquece nunca mais. Não é uma frase muito comum no contexto social? Exatamente. Né? Quando a gente é criança, a gente ganha a primeira bicicleta, anda de rodinha. Vai lá com 30 anos, às vezes parou uns 10. Não tem problema nenhum. Acaba andando de novo, né? Exatamente. Dá uma titubeada no início, de repente pegou a segurança, foi embora. A coisa vai. Não é mesmo? Adriane Correia. Correia da onde? Olha, Correia é o sobrenome do meu pai, né? Eu estudando a etimologia do meu sobrenome, eu achei que ele era um sobrenome português. Eu também. Mas, na verdade, ele é um sobrenome espanhol. Eu catuquei por isso, porque o meu é português. O seu é português. Então, o meu... Eu também sempre achei que era português, porque a família do meu pai, né, são de portugueses. Mas estudando a raiz, né, de onde vem o sobrenome... do Correia. Do Correia, ele é espanhol. Né? Que legal. E a família da minha mãe é de italianos, né? O sobrenome Forte, mas eu não tenho no RG, né? Mas também é Forti. Aliás, você deve ter homônimos, né? Porque Adriane Correia é curtinho, não tem? Muitos, muitos. Eu já até coloquei no Google. É interessante, né? A gente colocar o nome da gente no Google e ver as pessoas, o que sai dali, né? Pois não. Então, eu tenho várias homônimas, né? Tem muitas pessoas que têm o mesmo nome que eu. Mas como a gente está aí trabalhando e mas também você eu tenho tem a sua personalidade, eu né? tenho minha personalidade, eu tenho algumas apresentações, né? Porque a gente apresenta, a gente trabalha no voluntariado também, está com a cara aí na mídia, vamos dizer assim. Verdade. Então, quando coloca meu nome, então sai ali minha carinha, né? Muito legal. Mas olha aí, você, apesar do sobrenome espanhol, ser de família portuguesa, você é brasileira, natural de São Paulo, mas a história sua foi lá em Jundiaí em grande parte, não é isso? Sim, a maior parte da minha vida, dos meus 47 anos, eu vivi então em Jundiaí, né? Mais de 35 anos em Jundiaí. Então eu nasci em São Paulo, né? São Paulo também é uma cidade muito importante para mim, porque no seu contexto. No meu contexto, minha cidade natal, boa parte da família da minha mãe está lá em São Paulo, é a cidade onde meus avós se conheceram, onde meus pais se conheceram, onde eu nasci, meu irmão nasceu, meus tios, meus primos, né? Então eu vivi assim tenra infância lá em São Paulo, mas depois me mudei para Jundiaí, né? E lá cresci a partir da 3ª série. Mas você mudou com a família toda? Com a família toda, por causa do trabalho do meu pai, cachorrinho, né? Periquito, papagaio, tudo? No caso eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, né? Que legal. Na época, né? Pois não. E lá a gente viveu, né? Cresceu, eu estudei, fiz faculdade de Direito, fiz essa especialização aí que eu Aliás, também... você é graduada em Direito pela Unianchieta, lá em Jundiaí, em 95. Lá em Jundiaí, eu me formei em 1995, exatamente. E aí, o direito na vida, como é que foi? O direito na vida foi, eu advoguei alguns anos lá na cidade de Jundiaí, trabalhei em alguns escritórios, né? Trabalhei também... É uma área boa para se trabalhar, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Você se especializou em alguma das áreas do direito? Ou no direito, não. Eu trabalhava mais na área do direito trabalhista e trabalhava um pouco também na área do direito civil, né?
E também trabalhei um tempinho pequeno num cartório de registro de imóveis lá em Jundiaí. Importante. Trabalhei também na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, né? Trabalhei 1 ano e meio lá. E depois eu entrei para trabalhar numa empresa, numa multinacional. Eu trabalhava na área do comércio exterior, né? A gente atendia um cliente que estava fora. Mas ainda você não estava com um curso de inglês, da língua inglesa também na Unianchieta lá em 2008? Sim. A hora que eu fui trabalhar nessa multinacional, eu já era especializada. Então vamos entender esse pedacinho, porque isso é aí que pega a coisa. Exatamente, Edson. Porque afinal de contas, você já era uma doutora, já estava vivendo, já tinha o seu sustento dentro de um segmento e aí você, por fazer uma pós-graduação em língua inglesa também na Unianchieta lá em 2008, algumas coisas mudaram. Conta esse pedacinho com ênfase. Eu vou contar, eu vou até voltar um pouquinho para poder entender, porque eu acho que assim, sabe aquela coisa que vem no sangue, vamos dizer assim? Então eu acho que eu já nasci com esse gosto pela língua inglesa, né? Eu já vim com isso de fábrica, vamos dizer assim, veio no chip, né? Então eu estudo inglês desde os meus 4 anos de idade. A minha tia, irmã da minha mãe, lá na cidade de São Paulo, ela trabalhava com outras primas que tinham uma escolinha infantil, né? E a escolinha infantil, assim, maternal, pré, né? E a minha tia, como ela fez letras, ela dava aula de inglês lá. Então tem uma estrada já enraigada desde criança, desde pequenininha. Então, elas, né, a minha mãe, a minha tia, sempre fomentaram na gente, né? Os meus pais sempre fomentaram a questão da leitura, dos livros. E eu, por ter essa tia que é formada em letras, né? Que tia, hein? Que amparo, hein? Não, uma coisa mais fofa, né? Devem estar me ouvindo, a minha mãe, minha tia, a família toda, aliás. Um beijo para eles. Um beijo, queridas, lá em Jundiaí, né? É bom a gente aproveitar a tecnologia, né? Porque agora a gente, essa questão do tempo e do espaço, a gente tá tudo juntinho, no ato. Então, e aí foi isso, essa questão, então, né, da leitura, então sempre com livrinhos de inglês, com um disquinho na época, né, não tinha CD, era disco, a gente, né, ouvia aquelas historinhas infantis, então eu tinha coleção também de discos, e assim, eu sempre tive paixão, amor, o que quer que você queira dizer, pelo idioma inglês, eu sempre gostei. E aquela fase da música de teenagers que a gente tem, e que você cantava o inglês ou não? Gostava também, né? Então pegava lá as músicas que estavam no sucesso e tal, agora eu vou traduzir. Sempre, mas assim, eu sempre fazia isso também. Outra coisa que eu tinha, uma técnica, né? Vamos dizer assim, um costume, um hábito, eu tinha cadernos, né? Então, nesses cadernos, eu ia escrevendo. Então, por exemplo, eu vi uma frase bacana, em inglês ou em português, eu escrevia. Eu tinha uma letra de música que eu gostava, como eu gostava de inglês, eu escrevia lá, né? E à mão, porque eu não tinha computador, não é igual agora que a gente tem computador, tem tablet, tem celular, não tinha, né? Então, a gente escrevia muita coisa à mão. Mas voltando, essa coisa, né, essa paixão, esse amor que eu tenho pela língua inglesa, sempre me fez ir bem, então, ou seja, sempre me fez ter facilidade no estudo do idioma e sempre me fez querer estudar cada vez mais, né? Sendo que, Edson, né, a gente até já conversou, eu estudo inglês até hoje. Eu faço muito querida, muito top. Porque não só na área do inglês, mas acho que em qualquer área, o profissional tem sempre que estar se atualizando. Chama reciclagem isso, né? Imprescindível, né? Imprescindível, né? Verdade. Mas olha, a Liliane Scarpari tá minha mandando amiga de Jundiaí, você. Querida. E tá pedindo para você, aliás, tá mandando um oi para mim também, perguntando para a Adriane que comente se ela considera que falar em outros idiomas amplia a assistência. Sem dúvida, eu acho que sim. Por quê? Vamos dar uma explicada aí. Vamos inspirar, aproveitar a pergunta da Liliana, vamos aproveitar a pergunta, né? da minha querida amiga Lili, né, que está lá em Jundiaí. Eu acho que sim, Lili, porque, veja só, você falando num outro idioma, então, por exemplo, no inglês, no espanhol, a gente que está aqui numa tríplice fronteira, né, Edson, ou qualquer lugar que você esteja, você consegue fazer o rapport, ou seja, você consegue ter essa aproximação com uma pessoa que chegue perto de você, né? Então, para um professor, isso é muito importante. Você saber se comunicar e poder passar algo que você saiba num outro idioma
com certeza isso vai ampliar a assistência. Você vai atingir, vamos dizer assim, um público maior. Inclusive, a gente tem é natural do brasileiro e é natural da gente. Aqui em Foz, inclusive, isso fica exacerbado, uma receptividade coletiva, né? Nós temos isso acontecendo num cotidiano aí muito pungente aqui em Foz do Iguaçu. Eu sempre fui muitíssimo bem recebida. E eu acho isso que você está acabando de trazer, só para comentar, que é muito sério mesmo, porque se eu sou receptivo na minha língua mãe, imagine se eu tenho uma outra para atender a língua do provável chegante, né? É muito interessante. Exatamente. E aqui mais um detalhe, Foz do Iguaçu é uma cidade que tem mais de 80 etnias, né? Então a gente tem pessoas aqui de várias partes do mundo convivendo pacificamente. Então, como a gente falou no começo, essa cidade aqui é fora de série. Eu sou muito grata a Foz do Iguaçu também. Ela dá bastante oportunidades. Aliás, aproveitando essa fase do teenagers aí que você fala, e está até hoje num processo de inter-relação com como uma professora, com uma docente, né? Eu acho isso fundamental. No entanto, eu sou muito relapso nesse contexto do inglês. Eu estudei 8 anos, sabe? Só que 8 anos do meu inglês foi 1 ano para. Depois passa um tempão, mais 1 ano, começa tudo de novo, para. 1 ano, uma só vez eu fiz um curso durante 2 anos seguidos e cheguei. Mas você acredita que com essa base só, eu tive em Nova York e dei conta de mim sozinho lá? Olha que interessante! Eu já tive estudando isso. Como é que eu consegui isso, eu não sei. Porque é muito básico, é nulo. Só que a gente vai muito no gesto, vai muito no dedo, né? Mas fiquei frustradíssimo no 3º dia. Eu quero comentar isso para você, porque isso engrandece a importância da língua correta e, no mínimo, usual de forma necessária. Eu, no 3º dia, estava frustrado, com baixo astral, porque eu não conseguia interagir. E eu sou um falante, adoro conversar com as pessoas, né? Você imagine que tristeza que me deu, que eu não saía do quarto, de repente, a partir do 3º dia, e olha, que eu estava em Nova York, eu poderia estar passeando, aliás, passei muito a pé lá, muito mesmo, porque eu fiquei 10 dias, eu abusei, só que não adiantou nada eu ficar esse tempo todo, porque eu, de uma certa forma, frustrei. Como é que eu fazia? Zap, né, o Skype, ligando para minha esposa, para minha filha, e aí eu ia matando saudade do português, né, e botando a casa em ordem, matando saudade dos meus. Porque faz falta mesmo, né? Você vê, isso é muito sério o que você falou, porque a língua ela é viva, né? E o maior desejo dos falantes, ou seja, de uma pessoa que queira aprender um novo idioma, é justamente falar, é justamente conseguir se comunicar naquele idioma que ele está aprendendo, né? Agora, de repente, você aí, como você disse, você teve uma base de 8 anos de estudo de inglês. Às vezes a gente pensa que a gente não sabe nada, mas na verdade a gente sabe sim. E às vezes precisava, sim, o que eu vejo dentro das pessoas, né, na época que eu já dei aula, eu já dei muita aula particular, eu já dei aula em escolas de idiomas também. Então a gente vê assim que as pessoas, elas têm esse desejo de falar. E às vezes por N motivos, tá? Às vezes por timidez, às vezes por perfeccionismo, por achar que ela está falando errado, porque o inglês ele é bem diferente do português, né? Ele tem pronúncia diferente, ele tem fonética, né? O som das letras das palavras são diferentes. Então, é todo um contexto diferente. Às vezes a gente pega o espanhol, por exemplo, né? O espanhol, às vezes a pessoa dá aquele portunhol, dá aquela enrolada, né? O que também não é certo, porque se você for pegar a língua espanhola para ser falada, né, corretamente, ela tem também todas as suas regras. Mas a gente vê que no inglês, às vezes as pessoas sabem bastante. Como você comentou a questão da música também. A gente tem uma influência, né, inglês, norte-americana, inglesa muito grande aqui, seja pelos filmes, seja pelas músicas, né? Eu lembro de eu cantando, achando que estava conseguindo falar, mas era um absurdo. Eu inventava tudo. Elton John, por exemplo, eu tinha uma paixão na época e eu queria cantar, né?
Yellow Brick Road, e que saía nada, cara. Saía tudo errado, as palavras saíam horríveis. Mas você quer ver uma coisa muito legal, Edson, quando você, enquanto professor, você vê uma pessoa e você consegue ver o progresso daquele aluno, né? Porque eu costumo dizer o seguinte, até a gente conversava outro dia, eu, você e a Cris, né? A esposa do Edson também, que é uma querida, e a gente estava falando assim, o que eu gosto de fazer, quando eu vou começar a dar aula de inglês para uma pessoa, a gente fazer uma conversa inicial, né? Aquela anamnese, vamos dizer assim, para ver o que a pessoa quer. Por que ela está estudando inglês? Então, para ela responder aquelas perguntinhas. Por quê, para quê e para quem? Então, qual que é o seu objetivo? Então, tem gente que é por causa, como a gente falou no começo, é por causa do trabalho. Ah, eu preciso, meu chefe está me obrigando, né? Aí você pergunta para a pessoa, mas você gosta de inglês? A pessoa fala, não, eu odeio, né? É clássico, né? É clássico, odeio. Mas, às vezes, a gente vê que esse ódio, por que esse ódio? Porque pela dificuldade. Pela dificuldade, pelo que a pessoa não sabe. Tem muita gente traumatizada, né? Porque entrou, como você, assim, eu já entrei 8 vezes em curso de inglês, né? Davam no saco entrei, ali, não parei. sei o quê, ou desestimulava. Às vezes eu ficava sozinho na sala de aula, porque eu sou determinado. Mas o pessoal que estava em torno não era. Eu conheço você, nós somos amigos, né? Há mais de década. Quando pega uma coisa para fazer, verdade. Vai em frente. Mas olha, eu vou ali tomar um chá com o Félix, que ele está me chamando, e eu volto já já. Vamos lá. Aquele chazinho delicioso que a gente faz, mas você que está aí sintonizando, vamos comigo. Estou muito agradecido de você estar com a gente aqui no Visão Consciência. Um abraço para o Cláudio Lima, estou vendo e vou falar sobre você já já. Rádio Cultura, Rede Costa Oeste de Comunicação. 18h23. De 18 às 19 horas, incremente o seu conteúdo no programa Visão Consciência. Biologia, meio ambiente, saúde ambiental, resíduos sólidos, educação. Convidamos a doutora Luciana Ribeiro, que é especialista ambiental. O que há de mais importante hoje na área ambiental? Estamos caminhando com coerência no setor? Nós, da sociedade, estamos respondendo aos ambientalistas? É na quarta-feira, junto comigo, Edson Cambraia, a partir de 18 horas no Visão Consciência no rádio ou na Web TV da Cultura Foz. Você sabe como é a nova cirurgia laser do Hospital de Olhos de Cascavel? É assim, como um sopro, e você fica livre do uso de óculos. Streamlight é a nova tecnologia disponível no Hospital de Olhos de Cascavel para você eliminar os óculos. Agende sua consulta. Diretora Técnica Médica Doutora Selma Miyazaki, CRMPR 12.511. Progressista. Assim como você, sou um cidadão comum cansado de roubalheira e impunidade. Lugar de ladrão de qualquer ideologia na cadeia. Quero fiscalizar, pois ao contrário dos corruptos, o dinheiro público não volta. Um policial na prevenção poupa vaga no cadeão. Armando, 11007. Oi, meu nome é Jennifer e eu estou candidata para mostrar a força da juventude e das mulheres de Foz do Iguaçu. Vou trabalhar em benefício do povo e para isso preciso do seu voto. Vote Jennifer 11511 e Paulo para prefeito. Coligação Quem Ama Cuida. Podemos Democratas PP. Aniversário Ítalo. Terça-feira do Hortifruti Aniversário Ítalo. Confira nossas ofertas. Colchão mole, peça, pedaço, quilo, R$25,99. Banana prata, quilo, só R$2,79. Ovos vermelhos, dúzia, R$3,49. Batata doce roxa e beterraba, quilo, por apenas R$1,89. Você ainda pode pedir pelo delivery, através do número 4688210880. Aproveite! Mais barato mesmo. Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju acessando mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 45 3541 3777. A mão amiga da sua família. Serviços de assistência familiar.
Ser a mão amiga da sua família é nossa missão. E pensando nisso, a SAF agora conta com clínica própria, a CliniSAF. Consultas com clínico geral, ortopedista, ginecologista, cardiologista, nutricionista, urologista e ortopedista. Ligue e agende sua consulta através do telefone 3028-9555 ou 0800-601-0035. Mais informações, acesse nosso site planosaf.com.br. Plano SAF, um plano que cuida da sua família. Voltamos a apresentar na Cultura Foz, Visão Consciência, um papo de conteúdo. Então eu quero continuar convidando você a participar no 3026-8020 ou então no WhatsApp 998278200. Também, se você quiser fazer um toquezinho, um joinha, mandar um coraçãozinho pra gente no Facebook, fique à vontade, viu? A gente fica muito feliz porque o programa Visão Consciência, aqui da Cultura Foz, é feito para você. Afinal de contas, essa expertise, esses conhecimentos, esses meus convidados, eles sem dúvida nenhuma são pessoas especialíssimas naquilo que é a vida dela. E você um dia pode estar comigo aqui, pode ter certeza. Eu gostaria muito disso, inclusive. A gente vai se aproximando e quem sabe, né? Então hoje eu estou com a minha amiga Adriane Correia, que é professora e especialista em inglês e ainda estuda até hoje. Ela tem uma docente e que vai lá bater toda semana o seu trabalhinho de aperfeiçoamento, de aculturamento e de melhoramento. E isso é para o nosso dia a dia. Nós que queremos qualificar o nosso dia a dia, fazemos isso com a nossa expertise, com a nossa cultura, com o nosso trabalho, com aquilo que eu faço. Porque se eu faço o melhor, eu estou entregando o meu melhor. E essa é a ideia do Visão Consciência. Obrigado. Muito obrigado de verdade por você estar aqui comigo. Eu que agradeço. A Liliane ainda fez uma outra pergunta aqui para a Adriane. Quais as dicas que você daria para quem tem dificuldade com o idioma em inglês? Como Olha, no meu caso, aconteceu aquela brincadeira, não foi relapso mesmo, né, no meu caso. Não diria. Pode ser honesta, pode falar mesmo. Porque, olha, começa, para. 8 anos somados e não dá um... Olha, meu amigo, exato. Mas a gente vê assim, tudo bem, não vou dizer que se foi ou não foi, porque tem que analisar o caso melhor. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, esse é o caso que acontece com muita gente. Muita gente começa e para. Então, a gente teria que analisar por quê. Isso é característica do inglês ou de qualquer língua? Não sei, aí eu não vou poder dizer. O inglês você domina, sabendo sobre isso. O inglês mas eu sei porque muitas pessoas comentam comigo. Eu já dei aula para muita gente que, eu comecei a fazer inglês e parei, né? Então, a gente vê que isso acontece muito. Com outros idiomas, não sei, provavelmente pode ser que aconteça também, né? Mas vamos falar do caso do inglês aqui. Mas, respondendo aí, então, a questão da nossa amiga, né, Lili, eu acho que, assim, quem tem dificuldade, primeiro, voltando, como eu falei, aquilo que a gente já sugeriu, a pessoa vê por que ela está querendo estudar o idioma inglês, tá? Eu quero porque eu gosto, eu quero porque eu vou fazer uma viagem, eu quero porque eu acho importante para o meu trabalho, eu quero porque eu vou prestar um exame de repente, né? Eu vou fazer um mestrado, um doutorado, a pessoa tem que fazer uma prova de proficiência, ou eu quero porque todo mundo estuda e eu quero também. Então, eu acho que assim, esse primeiro passo da pessoa saber a diretriz do que ela quer, isso aí já vai, assim, dar um norte para ela. Porque se ela de fato quer, aí ela vai ter que se dedicar. Porque o idioma não vai se adquirir, né? A pessoa não vai conseguir fazer sozinha. Então, vamos dizer que a pessoa queira. Não, eu de fato quero, eu quero aprender inglês, eu gosto, eu preciso, e eu estou querendo investir nisso. Aí a gente vai começar a ver como é que vai se dar esse tipo de aprendizado. Então, ele pode se dar de N maneiras. Você veja, Edson, eu estou fazendo um outro curso que eu estou fazendo agora também, às segundas-feiras à noite, ontem eu fiz. É um curso lá na Uniamérica, ele está falando sobre metodologias ativas. Veja só que coisa interessante, né? Hoje em dia, a gente tem a internet. A internet, ela é uma tecnologia que a gente pode utilizar ao nosso favor, né? Muito. Principalmente em línguas, né?
Em línguas. Então, se você entrar aí na internet, a gente acha aula de tudo, né? Professores dando aulas gratuitas de tudo, do que você quiser, não só de inglês, como de qualquer idioma, né? Mas agora o que acontece? A pessoa tem disciplina para seguir ali um curso online. Eu, por exemplo, eu já estudei inglês a minha vida inteira e ainda estudo, como eu comentei, mas o que eu gosto? Você tá junto com um professor... É outra coisa, Interação, né? Não tem o que falar, Não né, tem o que menina? falar. E hoje, a gente pode fazer isso também online. Não existe os cursos online agora? Então, eu tô aqui e eu tô com meu primo lá no Canadá, por exemplo, né? A gente pode conversar via qualquer plataforma aí, né? Então, hoje, a internet encurtou essa distância. Isso aí não existe mais. Então, eu acho assim, respondendo aí para a Lili, né? Se a pessoa tem dificuldade e realmente ela quer, eu diria para ela o seguinte, a gente tentar ver qual que seria a melhor forma que a pessoa tem de adquirir o conhecimento, de adquirir o aprendizado. Por quê? Tem gente que é visual, né? Tem gente que é mais auditiva. Tem gente que é o que a gente chama de sinestésico, né? Então, a pessoa precisa ter mais, assim, que nem aquela questão de quando a gente estava na escola, de ter os laboratórios, de ter os jogos, né? Então, cada um aprende de um jeito. Então, eu vejo que a pessoa... Tendo essa noção de como é que ela aprende, ela pode, então, montar aí ou tentar fazer um caminho, né, para que ela adquira aí o conhecimento. E hoje, gente, a gente tem muito recurso, muita coisa. Então, não adianta dar desculpa de que, eu não sei, é difícil. Se a gente for ficar falando só isso, não vai sair, né, meu amigo? Aí, então, vamos ver aí, vamos tentar dar um jeito de como é que a gente pode tentar ajudar. Essa é a minha dica. Mas então, olha, o Cláudio Lima, que é meu amigo, que esteve aqui me ajudando muito, exatamente, é teu sim. E também a Aline está mandando um beijo grande para você, querida. Querida, tá beijo, dizendo. Queridos. Eles são meus amigos de voluntariado. Mas o muito Cláudio queridos. sugere que aprender idiomas abre portas. E a saída é estudar phrasal verbs. Tá. Sim, é uma saída, porque vamos explicar então para o pessoal o que são, né, os phrasal verbs. É assim, por exemplo, você pega você pega um verbo, por exemplo, to look, né, que é o que? Olhar, né? Então, você vai olhar para, to look at, né? Agora, se você for colocar uma outra preposição ali, né, junto com ele, to look up, pode ser procurar. Então, eu vou procurar alguma palavra no dicionário, né? Look it up in the dictionary. Então, muitos verbos em inglês. Então, por isso que às vezes as pessoas acham difícil, né, Edson? E são a gente palavras vai só pelo ouvido e as palavras, às vezes, elas estão como uma idiomática, né? Respondendo coisas diferentes daquilo que é a tradução literal. Exato, né? Então, você fala, look é olhar? É olhar, mas se você colocar uma outra preposição, ele já muda para procurar, né? Então, assim, é muito importante, como o nosso amigo disse, estudar, né, esses tipos de verbos. E não só isso, né? Como, assim, eu acho que uma dica muito importante é praticar. Né? Ai, que legal. Praticar. Então, por exemplo, que nem você fez ali uma imersão, foi uma mini imersão na cidade de Nova York, né? Sim. Que é uma cidade fantástica. Eu também tive a oportunidade de estar lá, porque, Edson, vou te contar uma coisa. Eu tinha um sonho de viagem na minha vida. Meu sonho de viagem era ir para Nova York. Né? E eu fui, quando eu fiz 40 anos, em 2013, eu falei, eu vou me dar essa viagem. Para onde? Para Nova York, né? Porque assim, assisti em filmes, via seriados, né? Então eu falei, eu vou para lá, né? Eu fui, fiz uma viagem aí. Não foi por isso não, meu filho me deu de presente. Meu filho era da Lanchilha Aerolíneas, meu filho Danilo, se ele estiver ouvindo por aí, eu quero mandar um beijo grande. Que legal. E sou sempre agradecido por tudo, aliás, né? Mas, e na época ele podia e ele me deu um presente bem longo, inclusive, na época. E um deles fazia um período lá em Nova York. Que maravilha! E é uma cidade fantástica, né? Sem dúvida nenhuma. Ainda mais que na época eu fui com dinheirinho, eu podia comprar algumas coisinhas, trouxe umas coisas legais que eu tenho até hoje, inclusive. Não, é muito legal. Não só, como você disse, para compras, mas assim, a cultura, os museus, né? As peças na Broadway. Tem muita coisa para ir. Muita coisa. Se você ficar uma semana só, não dá. Em qualquer lugar que eu
tive a oportunidade, e tem mesmo muita coisa para ir, porque a gente é inepto naquela circunstância geográfica, né? Então, tem total informação. Ali é exageradamente grande o número de informações. Realmente. Exato. Eu acho que uma das cidades que ganham, né, maiores no mundo em número de informações, como você falou, Nova York deve estar lá no topo. É verdade, mas é uma das, né? Uma das. A minha coqueluche aí, sei lá, eu penso que eu gostaria hoje, se fosse o caso de sair para uma outra viagem, eu gostaria de ir para o Chile, lá em Santiago do Chile novamente. Porque meu filho morava lá e eu tive a oportunidade de conhecer, é uma cidade maravilhosa. Imagino, não conheço, mas... Maravilhosa. E assim, tem tudo também que a gente gosta. Não sei agora nessas circunstâncias antagônicas por conta de políticas, né? Infelizmente. Mas vamos torcer para que eles resolvam a vida deles lá na melhor forma possível, porque a cidade merece. Bela cidade. Com certeza. Fiz a minha propaganda. Exatamente. Mas a gente falando assim de viagens, né, de imersão, então a pessoa que queira e possa investir, né? Então vamos dizer, ela está estudando um idioma e ela possa ir ficar um tempo numa cidade, né, que fale a língua, isso ajuda muito. Isso ajuda muito por quê? Porque ela vai ter o contato com os falantes nativos. Então, ali ela vai conseguir ver se ela se comunica, né? Então, isso é muito bom. Às vezes, aqui a gente, no Brasil, né? A gente até pode falar, vamos fazer, tal. Mas, às vezes, as pessoas acabam falando em português, tal. Mas, assim, lá não vai ter jeito, né? Ou você fala ou você fala. Adriane, é frustrativo não falar, viu? É frustrativo, papo sério. Eu tive a oportunidade de ficar depressivo mesmo por conta de não ter a verbação, assim, o fato de ter facilidade naquela postura. E realmente para mim foi muito complexo. O Félix está trazendo um toquezinho aqui, o nosso parceiro, que é mais fundamental falar ou escrever para o aprendizado. Depende, isso depende muito. Por exemplo, eu acho que assim, as 4 habilidades são muito boas, né, para elas serem trabalhadas. Então, você ouvir, você falar, você escrever e você ler. Então, a interação traz a qualificação, né? Tudo. Então, por exemplo, como a gente comentou, vamos dizer, a pessoa quer, né, ou precisa ali prestar um exame. Mas né? Como a pergunta dele foi assim, mais no sentido de escolher o falar acaba sendo pode ser um puxão, não pode? Eu acho. Então, se tiver que escolher entre o falar e o escrever, como a gente comentou, o desejo geralmente, tá? Eu acho que de 99%, vamos dizer assim, das pessoas, é o quê? Conseguir se comunicar oralmente, não é? Sim, até porque ele comentou aqui que aprendemos primeiro a falar, né? Então, exato. Seguindo o instinto maternal, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de escrever, sabe, Edson? Eu gosto de escrever. Desde criança eu gosto de escrever. Então, eu gosto, por exemplo, se a pessoa fala para mim uma palavra que eu não sei como é que é escrita, mesmo em português, se é com X, é com S, sabe? Como é que escreve exceção, né? Eu vou lá procurar como é que escreve. Eu gosto de saber a grafia correta das palavras. Mas, sem dúvida nenhuma, a língua é viva. E você vê quantas palavras novas elas vão surgindo, né? De acordo com coisas que nem existiam antes, né? Então, elas vão se incorporando, vamos dizer assim. Eu acho essa área da linguística fora de série, sabe? Da linguística, da fonética. Eu me interesso muito por isso. A questão do sotaque. Sotaque é uma outra coisa também, né? Quer queira no português, quer queira em qualquer língua. Você vê o Brasil. O Brasil é um país enorme, né? Então, a gente tem... dentro dos regionalismos, vários tipos de pessoa falando, né? Às vezes tem até parece que é um idioma diferente, né? O próprio Paraná com a barriga verde dele, né? Não é? Agora, você quer um outro exemplo? Portugal. Às vezes não tem portugueses, a gente tinha amigos nossos portugueses aqui. A gente precisa de tradução, né? Não é verdade que eu falava dúvida. para outra pessoa assim que estava comigo, gente, nós estamos falando o mesmo idioma, língua? Não é? Porque às vezes a pessoa desembestava a falar tão rápido que a gente acabava não entendendo. E não é falar rápido, é falar na língua mãe, né? Ela tem uma formatação diferente. Isso tudo também é uma outra coisa que influencia muito. Por exemplo,
o tom de voz. O negro americano faz isso, né? A linguagem do inglês no americano negro é algo assim que, se você falar o inglês britânico, dificilmente você vai mandar bem num negão lá em Nova York, não é assim? Então, tem muitos regionalismos, né? Mas agora você quer ver um exemplo de uma pessoa que eu acho assim impecável na fala do inglês? O ex-presidente Barack Obama. Não é? Você já viu ele falando inglês? Nossa, o inglês dele é perfeito, impecável, né? Então, isso tudo varia muito. O inglês dele é um inglês britânico, né? Não, e é o inglês assim que ele fala pausadamente, a voz dele é boa, a entonação dele é boa, né? Então, você fala assim, eu tô escutando essa pessoa falar e, de repente, eu tô estudando, puxa, eu tô entendendo o que ele tá falando. E, às vezes, uma outra pessoa que tá falando ali, ela tem, sei lá, um tom de voz que seja mais difícil, né? Uma entonação, uma dicção, às vezes a pessoa não articula muito bem as palavras, então fica mais difícil de entender. Agora, essa questão dos regionalismos que você falou também aí, né? Dentro lá, por exemplo, pegando dos Estados Unidos, né? O tipo de gíria ou o tipo de jeito que eles falam também, que nem o pessoal fala às vezes o inglês do Texas, né? Então, às vezes é difícil de conseguir entender. Mas, assim, para o inglês das viagens, né, geralmente, Foz do Iguaçu também é uma cidade turística, que também recebe muito turista, né? Então, a gente vê que, às vezes, as pessoas procuram a gente, né, para ter aula de inglês, a gente ou outros amigos professores de inglês. Por quê? Porque estão trabalhando na hotelaria ou estão trabalhando no turismo. Então, imagina uma pessoa que está aqui trabalhando, né? A pessoa tem uma necessidade de saber o idioma inglês e outros idiomas também. Sem dúvida nenhuma. O Adriane, me dá um toque sobre o inglês do St. Peter's School lá no inglês Canterbury. É isso mesmo? Na Inglaterra? Edson, isso aí foi uma experiência 94, fantástica, né? Maravilhosa que eu tive na minha vida. Eu estava no 4º ano da faculdade de Direito, né? Eu tinha 20 anos, não tinha nem completado 21 ainda. E me surgiu a oportunidade de eu ir fazer um intercâmbio lá na Inglaterra, em Canterbury. Canterbury é uma cidade, né? Ela fica mais ou menos, acho que uns 100 quilômetros, 1h30, umas 2 horas lá de Londres, né? Então, eu fui fazer esse intercâmbio lá. Então, eu fiquei morando numa casa de família, né? Eu fiquei pelo período de 1 mês, porque eu nem podia ficar mais porque eu estava na faculdade. Eu tinha que voltar para concluir os meus estudos, né? Mas foi uma experiência, assim, fora de série. Foi um mês que valeu, assim, como se fosse um ano, né? Eu cheguei lá na Inglaterra, eu já me enturmei com o pessoal, eu já comecei, né? Fui para uma escola, a gente ia na escola, ficava o dia inteiro estudando. E à noite ia para casa, né? E aí, essa questão da imersão que eu falei para ti. Da interação, muito acentuada, né? Muito, porque assim, você pode até querer falar em português com o pessoal, que eles não vão entender, né? Sem ali dúvida. Com a mãe da casa, então tinha a mãe, né? O pai, e tinha mais o filhinho deles, que era pequeno, e tinha uma outra moça que morava lá também, que ela era da África, né? E ela fazia faculdade lá. Então, a gente pegou amizade, eu peguei muitas amizades, eu conheci gente... Alguém falava com português e você... Então, a gente foi numa turma, né, de brasileiros, né? Mas aí chegou lá, cada um espalhou. Aí cada um foi morar numa casa, né? E a gente se encontrava na escola, mas assim, a escola, as classes, a gente chegava, a gente fazia um teste, então era nivelado, então a escola é enorme, caía numa classe e estudava com gente do mundo inteiro. Então, tinha italianos, tinham árabes, E aí a gente vai pegando amizade, né? E sotaques de quem tem um inglês, mas ele é italiano, como é que... É diferente. Ou então qualquer outra. O japonês, por exemplo, eu vejo... Sim, né? É interessante, né? Mas eu vejo, Edson, também quando eu fiz essa pós-graduação em inglês, o que acontece? Na minha opinião, tá? Você sabe que eu tenho um entendimento mais simples quando alguém de outra língua fala o inglês? Então... O meu entendimento, e eu vou te dar agora aqui a minha opinião, é assim, a gente falar Universal English, o que é isso? O inglês universal. Então, eu quero me fazer entender aonde quer que eu esteja. Então, se eu estou com um indiano aqui do lado, se eu estou com um chinês, se eu estou com um japonês, se eu estou com um americano ou se eu estou com um inglês, tá? Então, eu vou me fazer entender para qualquer pessoa que esteja ali falando o idioma inglês, né? No caso. Mas isso me permite assistir filme?
Você? Claro. Por exemplo, com o Universal English. Não, então, o que eu estou dizendo na hora da fala, né? Ah, tá. Mas agora, vamos dizer, você vai pegar um filme ali, você pode ver, hoje a gente tem na tecnologia também, você colocar as legendas, não tem? Sim, sim. Né? E você também colocar o som. É né? verdade. Então você pode colocar uma legenda ali, né? Ou você colocar um som ali. A gente vê que a gente tem filmes, né? Com o som, filmes às vezes em italiano, a gente tem filmes em diversos idiomas. E o original é outro papo, né? O original é outro papo. História. Agora, pra gente treinar é bom assistir filme, sim. Eu vou tomar mais um chazinho, porque a gente extrapolou assim 6 minutos. Você acredita? O nosso papo tá tão gostoso. A gente gosta de uma conversa, Nossa, né, amigo? mãe. Opa! Volto já. Rádio Cultura, Rede Costa Oeste de Comunicação. 18 horas e 46 minutos. De 18 às 19 horas, incremente o seu conteúdo no programa Visão Consciência. Biologia, meio ambiente, saúde ambiental, resíduos sólidos, educação. Convidamos a doutora Luciana Ribeiro, que é especialista ambiental. O que há de mais importante hoje na área ambiental? Estamos caminhando com coerência no setor? Nós, da sociedade, estamos respondendo aos ambientalistas? É na quarta-feira, junto comigo, Edson Cambraia, a partir de 18 horas no Visão Consciência no rádio ou na web TV da Cultura Foz. Mineirão chegou! Ele é atacado e varejo e tem oferta todo dia pra você. Filé de peito congelado Seara 1 kg 8,90. Mussarela peça o pedaço quilo 24,80. Sardinha Gomes da Costa 125 gramas 2,68. Válidas até 25 de outubro. Mineirão Atacarejo Foz do Iguaçu. Avenida Paraná 4.195 no Antigo Macro. Quer comprar qualidade e fazer economia? Vem fazer Mineirão. Tem posto que dá cashback. Agora, cashback. Com 10% do dinheiro de volta para trocar como quiser em muito mais produtos, só no Posto. O Posto Petrobras. AME Digital em Foz é nos Postos Azteca. Uma loja sempre perto de você. Álvaro Dias, Oriovisto e Flávio Arnes apoiam Paulo McDonald. Pela primeira vez na história, Foz do Iguaçu vai contar com a força dos 3 senadores do Paraná em Brasília. Ouça a mensagem que Álvaro Dias enviou para você, eleitor. Foi o mais competente prefeito da história de Foz do Iguaçu e agora será o prefeito da competência. 19! Paulo Prefeito! Coligação Quem Ama Cuida. Podemos Democratas PP. Se você vai construir, a Mineromix Concreto pode contribuir para você tirar aquele sonho, aquele projeto do papel. Seja sua obra grande, média ou pequena porte, a Mineromix elabora concreto conforme a sua necessidade. Nosso concreto segue as normas técnicas e a equipe presta consultoria em concretagem convencional, bombeada e especial. Mineromix, concreto para obras de todos os tamanhos. Fale com a gente, 3578-4101 ou pelo Facebook e Instagram. A Rede Costa Oeste de Comunicação está unida na prestação de serviço de interesse público e no combate às notícias falsas. Lembre-se, desinformação mata. As armas para vencer essa batalha têm nome: informação e compromisso com os fatos. Faça sua parte. Vamos juntos. Uma campanha da Rede Costa Oeste de Comunicação. Voltamos a apresentar na Cultura Foz, Visão Consciência, um papo de conteúdo. E olha, o papo tá tão gostoso, gente, que eu vou engolindo, e vamos falando, né? A gente quase não gosta de falar, eu e a Adriane, nossa, a gente é muito amigo, né? Mas olha, mais uma coisa que eu quero comentar sobre você é o curso básico do comércio exterior lá no Senac de Jundiaí, ainda em 2012. Isso. Fala rapidamente pra gente não deixar, pra gente secar esse currículo legal que você tem. Então tá bom. Esse aí foi um curso que me foi proporcionado pela empresa, aquela multinacional que eu trabalhei, né, quando eu comentei aqui, e que eu fui trabalhar na área de comércio exterior, né, então eu usei muito inglês, né, que eu também já era. Mandando bem, né? E aí a empresa me proporcionou isso, então também tenho mais esse curso, é um curso básico, né, técnico. Essa é outra sacada importante de se estudar inglês, né?
porque as portas se abrem, como diz o meu amigo aqui, as portas realmente se abrem, porque você tem mais oportunidade em relação a quem não tem, né? É verdade, Edson, e a gente fica assim com cartas na manga, né? Você vê, hoje em dia, todo mundo não, mas muita gente é muito qualificado. E às vezes você vai pleitear, as pessoas vão pleitear um emprego, vão pleitear uma vaga e vão concorrer com pessoas ali que têm, assim, N habilidades, né? Claro que depois vai ter o diferencial, a gente sabe que tem tudo isso que acaba influenciando também. Mas olha, se alguém souber de alguma coisa que substitua o estudo, né, para a gente poder adquirir conhecimento, para a gente poder vencer na vida. Conta para nós. Por favor, manda para nós aí se tem alguma coisa diferente disso. Porque a gente quer aprender, sempre aprendente. Sempre aprendente. Né? Olha só, mas eu acho que isso daqui foi da época da advocacia, porque você foi mediadora e conciliadora capacitada pelo IPROMESC, lá em São Paulo, Instituto de Profissionais de Métodos para a Solução de Conflitos, em 2015. Isso é advocacia. Isso aí também é uma outra vertente, vamos dizer assim, né, que eu tenho aí dentro da área da advocacia. Por quê? Você me conhece, né? Eu sou uma pessoa que sou mais pacífica, né? Eu tenho esse temperamento que é mais assim, a gente gosta de conversar, eu nunca vi a Adriana sem sorrisão. Olha lá o sorrisão dela na cara. É verdade, é uma das características. Então, eu parti dentro da área do direito, eu falei assim, olha, eu não sou uma pessoa que gosto assim e também não me dou bem para essa parte mais do litigioso, né? Que é aquela coisa mais da gente tentar ali brigar. Não tem a ver comigo, não é do meu temperamento. Então, aí eu entrei para estudar essa questão da mediação, né? Da composição, da conciliação, né? Dos métodos alternativos de solução de conflitos. Olha que coisa interessante. Isso eu cheguei também a trabalhar aqui em Foz do Iguaçu. Mas você não parou com essa brincadeira da justiça, né? Porque você mexeu com a justiça restaurativa e círculos de construção da paz pela Escola Magistratura Paraná. Como é que é isso? Isso é muito legal, Edson. É um voluntariado? Não, então, isso daí foi um curso que eu fiz aqui em Foz do Iguaçu. Que legal! É uma formação, tá? Então, eu fiz essa capacitação, né? Então, eu com alguns outros amigos nossos aqui, né, de Foz. Então, a gente tem essa formação, a gente é facilitador em justiça restaurativa. Então, hoje, essas são técnicas que são aplicadas dentro do judiciário. Isso tem premissa como advogado, lógico. Não, qualquer um. Qualquer pessoa que tenha uma formação universitária. Muito legal. É muito bacana. E essa questão dos círculos restaurativos, isso também é uma questão muito interessante, né? Também tem a área da comunicação não violenta, que é a CNV, né? Que você também já deve ter ouvido falar, que também é uma técnica, assim, transformadora na questão, assim, da convivialidade mesmo, né? Então, quando tem um conflito, então, isso tudo vai na maneira com que a pessoa vai se expressar, né? Então, é assim, é fora de série. A gente teve um curso aqui também, a gente teve a satisfação de receber uma pessoa que é uma mulher fora de série fantástica, que é a Kay Pranes, né? Ela é americana, é uma senhora que ela trabalha com essa questão aí. Ela é uma das top na questão dos círculos restaurativos, né? Que é uma técnica, então você colocar todo mundo sentado em círculo, né? Tem todo um jeito de falar, então isso pode ser aplicado em escolas, também está sendo aplicado no judiciário. Então, assim, é muito interessante. E aí o inglês também ajudou, né? Porque a Kay veio aqui, ela foi visitar lá o lugar que a gente faz o voluntariado, eu também conversei com ela deu uma entrevista pra gente, para sair no nosso jornal lá do nosso voluntariado. Então, você tá vendo como o idioma também vai abrindo portas, né? Sem dúvida nenhuma, porque olha, e você acha tempo ainda para fazer outros tipos de voluntariado, né? Isso que é interessante. Olha, eu sou muito feliz de ter amigos ou uma amiga como você, porque afinal de contas, personagens assim, o mundo precisa conhecer mais, né? Olha, recíproca é verdadeira, viu, meu amigo? Eu tenho a felicidade de, por onde a gente vai andando, né? Não são muitas cidades que eu visitei, também não são muitas cidades que eu morei, mas felizmente, eu sei que você também é assim, você e a Cris, por onde a gente vai passando, a gente vai conquistando amigos, né? A gente já fazia quantos anos que a gente não se via, Edson? Acho que estava próximo de uns 8 anos, se bobear. Não é? Mas parece que não tinha passado... a gente se viu no shopping... no shopping, no lembra? Shopping depois, isso. Aí a gente atravessou, na tertúlia nós não pudemos conversar, não né? Deu tempo,
Mas aí a gente se viu no shopping assim, foi uma brincadeira. Não queria sair, ela não queria ir embora. E os dois com horário. Com horário, isso mesmo. Mas, gente, olha, eu estou de verdade muito feliz. A gente está quase chegando ao final do programa. Então, antes disso acontecer e eu depois ficar numa circunstância que, olha, faltou essa pergunta, a coisa não foi muito positiva, esse toquezinho é o toque que ele me dá, assim, Edson, tá na gota. Mas, ó, dá tempo ainda para a gente falar alguma coisa que você acha importante dentro de um contexto de... isso não poderia deixar de levar os ouvintes do Visão Consciência. Edson, primeiramente, muitíssimo obrigado. Essa é uma oportunidade assim incrível e vai ficar guardada assim para sempre aí dentro do meu currículo, tá? Eu agradeço muito a você. E assim, gente, para deixar uma mensagem, né? Então, se as pessoas querem, como a gente comentou, se elas querem se dedicar ao estudo de um segundo idioma, se elas querem realmente investir nisso, pensem, porque vale muito a pena, tá? Sem o estudo, eu acho que fica muito difícil a gente conseguir alguma coisa de fato que seja evolutivo para a nossa vida. Então, procurem aí, tem muita coisa na internet, tem muitos professores, tem muitas escolas, né? Hoje a gente não tem a desculpa, como eu comentei, de dizer assim, tá difícil, né? Tem curso gratuito, tem muita gente ajudando. Então, eu acho que, assim, esse seria o recado que eu gostaria de deixar aí para vocês. Muito obrigada e até uma próxima. Seu projeto está em aberto? Você quiser ter aula com você tem um telefone para passar? Posso deixar meu e-mail? Seu e-mail, Eu não sei, eu acho que pelo e-mail, né? Então seria dricorreafos@gmail.com. Então é Dri de Adriane. É Dri. Correia, né? DRI. Não tem o I. Não tem o I. Então Dri Correia Foz, que a gente está em Foz, né? @gmail.com. Não é difícil. Não é difícil. Dri Correia Foz @gmail.com. Sendo que hoje a gente tem aulas pela internet também, mas pelas se botar plataformas. No Google o teu nome, te acha? No Facebook. Legal. Né? Legal. E é caro? Olha, depende não do que... Não precisa dar valor, mas é caro assim, dentro da relativação do mercado? Eu acho que não, Eu gosto, como eu comentei com você, a gente gosta de trabalhar com aulas mais particulares, né? Mas eu penso que não, né? Tá legal. Não. Tá bom? Bom, eu tô de verdade aqui tendo que finalizar essa conversa com a Adriane Correia, que é minha convidada hoje aqui no Visão Consciência, que você nos deu o prazer de dar a carona comigo aqui, estar com a gente ligadinho até agora. E, sem dúvida nenhuma, eu quero convidar você para estar amanhã com a gente novamente. É outro papo que promete muito. A gente vai estar falando aí de ambiental, enfim, é a Luciana, tá bom? Luciana Ribeiro é amiga tua também. Nossa amiga, queridíssima, eu não vou perder. Imperdível amanhã, professora Luciana Ribeiro. Ela é um amor de pessoa, uma pessoa que realmente tem muito a oferecer. Admirável o currículo dessa senhora. Mas a gente se encontra então amanhã, com certeza, por volta assim de 18 horas e alguns minutinhos, você tem um encontro marcado no Visão Consciência, junto comigo, Edson Cambraia, aqui na Cultura Foz 820 AM. Ou então no modal que você preferir, seja na Web TV, seja no seu Facebook, no seu, como é que chama? Seu celular, enfim, aonde quer que seja. Muito prazer em ter a sua companhia. Um abraço e até amanhã. De 18 às 19 horas, incremente o seu conteúdo no programa Visão Consciência. Biologia, meio ambiente, saúde ambiental, resíduos sólidos, educação. Convidamos a doutora Luciana Ribeiro, que é especialista ambiental. O que há de mais importante hoje na área ambiental? Estamos caminhando com coerência no setor? Nós, da sociedade, estamos respondendo aos ambientalistas? É na quarta-feira, junto comigo, Edson Cambraia, a partir de 18 horas no Visão Consciência no rádio ou na Web TV da Cultura Foz. A Cultura Foz apresentou Visão Consciência, um papo de conteúdo. Cultura, a rádio da informação.